Bom dia, alunos! Vamos começar aqui com a nossa videoaula dessa semana, tá? A gente vai falar sobre tudo que a gente viu na semana passada, tá? Na aula do dia 13, ok? Dia 12, tá? Que é a política e a sociedade na Inglaterra no século XVI, tá? Não liguem para os barulhos, ok? De moto, essas coisas, porque eu tô fazendo no quintal de casa, que é o único lugar que tem uma luz própria boa, ok? Então vamos lá. A política e a sociedade na Inglaterra do século XVI. Então a gente consegue perceber aqui, ó, vou trabalhar com essa canetinha aqui, tá, ó, porque ela é verdinha, e aí e esse livro aqui é meu, tá? Não é o da escola, então esse livro aqui vai ficar comigo, então eu posso estar rabiscando ele, tá? Então vão ser vídeos rápidos. Então tá aqui, ó, a gente vai falar sobre, ó, política, tá? Aqui, ó, mercantilista, ok? Tá? E também tem a palavra corsários aqui, ó, tá? Que faz parte desse período. Então tá aqui, ó, tô pintando aqui para vocês estarem vendo, tá? Então vamos ler junto, ó. No século XVI, a monarquia inglesa era absolutista. Então o que é isso, absolutista? Poder absoluto, né? De reis, rainhas, de uma família, né? Então era um poder só, tá? Então não tinha influência de ninguém, nem do povo, nem de outras hierarquias ou de outros tipos como posso dizer? Palavra exata, nenhum tipo de nenhum tipo de política, vamos dizer assim, nem grupos, né, que influenciavam na questão do poder, tá? Então aqui do lado nós temos, ó, o significado de política mercantilista, tá, ó, tá aqui, ó, vou pintar aqui para vocês, tá? Então tá aqui, ó, política mercantilista, ó, política econômica de incentivo e proteção ao comércio e às manufaturas. Então incentivo ao próprio comércio, tá? Da Inglaterra ali no século XVI, tá? Então incentivar a sua produção, incentivar o comércio, né? Principalmente o externo, né? Então assim, levar para outros países tudo que é produzido, né? Dentro da Inglaterra, tá? Então continuando, seus governantes tinham enorme poder. Esse era o caso, por exemplo, da rainha Elizabeth I, que ficou no poder o tempo de vida dela, né, foi de 1558 a 1602, adotando uma política mercantilista, que a gente já viu o que é, como é que funciona, né, e associando-se a corsários. O que é corsários? São piratas, né, que tinham licença real, carta de corso, para a prática da pirataria. Então, por isso que veio o nome de corsário, né? Então, uma carta de corso que era cedido pela rainha, para eles estarem tendo licença para praticar a pirataria, tá? Tá aqui, ó, corsário, tá aqui do lado, ok? O governo de Elizabeth I contribuiu para que a Inglaterra se tornasse uma grande potência econômica e naval. Então, por que a Elizabeth I ela contribuiu? Porque ela dava carta branca, ela tinha essa questão de trabalhar com o comércio, né, com os mercados, as embarcações, as navegações, né, que mais? Eles sempre descobrindo novos continentes, novas localidades para estar explorando, né, questão de matérias-primas, especiarias, e com isso levando para a Inglaterra, né, e produzindo coisas, né, e além de eles estarem retirando, né, as riquezas de outros países, de outras localidades, eles ainda produziam, né, com esse princípio, com essa especiaria, com esse produto, né, dentro desses achados, né, e com isso eles também logo em seguida vem a questão da Revolução Industrial, né, e aí eles começam com as pequenas pequenas fábricas, né, e fabriquetas que começam a se desenvolver. Aí com esses produtos e com esses com essas palavras, ela sabe como é que eu sou, né, gente? As palavras somem da minha cabeça. E eu tô fazendo vídeo aqui ainda na rua, então um monte de barulho, isso interfere muito na minha linha de raciocínio. Mas vamos lá, vamos continuar. Então o que acontece? Com o que eles conseguiam retirar, né, de matéria-prima, achei a palavra, matéria-prima, né, e produtos, eles, além de eles estarem pegando, né, tipo, roubando, vamos dizer a palavra certa, né, dentro das navegações, né, com os corsários, enfim, com a pirataria, com a questão da política econômica, eles também produziam com esses produtos e depois ainda revendiam para esses mesmos
países que eles roubavam, né? Então essa é a política da Inglaterra, tá? Ok? Eu vou parar aqui e já vou fazer o outro vídeo que é a continuação do texto, ok? Já já a gente volta. Bom, vamos lá. Então, ó, saindo daqui, tá? A gente vai vir aqui, ó, para essa última parte aqui, ó, tá? Final. Então vamos lá. No reinado de Elizabeth I, tá? E nas décadas seguintes, ocorreu o enriquecimento da burguesia. Quem é essas burguesias? Quem é a burguesia, né? São os comerciantes e donos de manufaturas, tá? Quem seriam esses? Os que produziam, né? Manufaturas é o quê? As pequenos fabricantes, né? Que produziam. E o comércio que vendia. E da pequena nobreza rural, né? Que é conhecido como gentry, né? Que ainda existiam pequenos proprietários de rurais, de terras naquele período ainda, no interior da Inglaterra, tá? Que eram conhecidos como yeomen. Gente, eu não sei falar inglês, você sabe muito bem disso. A gente sempre tirava sarro na sala de aula, a questão do inglês, eu pedia ajuda de vocês, né, dos alunos que sabiam falar inglês. Então, eu acredito que seria yeomen que se fala, tá? Em inglês. Esses dois grupos sociais, eles produziam e exportavam alimentos e tecidos de lã e algodão para várias partes do mundo, tá? No campo, a agricultura de subsistência cedeu lugar à agricultura comercial. Então, o que antes era para só subsistir, para você plantar para sua família, né, acabou sendo o quê? Sendo também um momento de você vender para outros, né, para terceiro, para ganhar dinheiro. Então você produzia mais, né, para você poder vender para outros, ok? Aí você criava a ovelha para extrair a lã, né? A gentry e os yeomen cercaram seus domínios, expulsando as famílias de camponeses que viviam lá. Então eles acabavam o quê? Tirando essas famílias pequenas, né, que acabavam atrapalhando na questão da agricultura comercial. E aí essas pessoas elas acabavam indo para as cidades, né? E essa prática, ela se deu o nome de cercamento, né? Então vamos ver o que significa cercamento, né? Então tá aqui, ó, do lado, ó, tá? Tô mostrando para você, ó, cercamento, tá aqui, ó. Consistia em quê? Em cercar as terras de uso comum, que eram aquelas que eu expliquei, as pessoas que tinham para subsistir, só para sobreviver, né? Então eles cercavam, tá? De onde os camponeses retiravam sua subsistência para transformá-las em pastos para a criação de ovelhas e produtos de lã. Então eles iam lá, né? Cercavam a pessoa de qualquer maneira para ela poder sair dali, para eles poder produzir mais coisas, né, para poder vender para outras, para virar um comércio, como foi dito aí no texto, tá? Ou em áreas de produção de gêneros comerciais, tá? Então isso significa cercamento. Sem terra onde plantar ou criar, o que os camponeses faziam? Vagavam pelas estradas, né? Ficavam para lá e para cá, iam para as cidades, como eu já comentei para vocês. Então, sobretudo para Londres, né? Que é uma cidade hoje muito famosa, né? Grande aí e bem imponente, tá? Onde se ofereciam para trabalhar por baixíssimos salários. Então aí por isso que logo a gente vai chegar na parte da Revolução Industrial, né? Então se sujeitavam a trabalhar por pouco, trabalhar em condições deplorantes, né, ruins, e muita falta de emprego também, porque era muita gente indo para a cidade e as cidades não estavam preparadas ainda para esse crescimento, tá? Então o vídeo vai terminando aqui, no próximo vídeo a gente vai continuar na página 70, ok? Obrigado, gente! Bom, vamos lá, gente. Página 70, tá? Monarquia versus parlamento. Parece uma briga, né? Vamos ver se foi, né? Uma briga, não sei. Mas que teve um conflitinho aí. A gente vai ver, tá? Então vamos lá. Vamos acompanhar a leitura aqui. Com a morte de Elizabeth I, em 1603, seu primo, o rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra como Jaime I, tá? Dando início à dinastia Stuart. Então, o início aí da primeira dinastia, né? Stuart. Durante essa dinastia, ocorreram intensos conflitos envolvendo diferentes grupos sociais e religiões. Então, você percebe aí que teve conflitos entre a sociedade, né, grupos dentro da sociedade e as religiões. A maior parte da burguesia, que era gentry, que a gente já estudou na página 69, seguiam o puritanismo, né, e defendiam que cada um deveria agir conforme a Bíblia, né? Então, aquela coisa de Deus, né, do puritanismo, ser puritano, seguir a Bíblia, né, e a sua própria consciência, tá? Para os puritanos, a igreja ela devia ser independente do Estado. Ela não tinha que ter influência do Estado nenhuma, ela tinha que ser tipo como se fosse o poder dela, o poder absoluto. Não tem que ficar seguindo o poder da rainha, poder de qualquer um que seja, tá?
Já a alta nobreza, né, e os reis ingleses praticavam o anglicanismo, né, que é a religião na qual o chefe da igreja é o próprio rei, né, que a gente vai estudar aí o anglicanismo um pouquinho mais para frente. Vocês vão entender o que é o anglicanismo, tá? Não vou entrar agora, porque senão vai atrapalhar, porque a gente está vendo outro momento, tá? Mas é muito fácil você entender o anglicanismo. O parlamento inglês também se encontrava dividido, né? Então, dentro até do próprio parlamento, né? Então, a monarquia e parlamento. Dentro do parlamento também tinha uma divisão. Tinha a Câmara dos Lordes, né? Que estavam os representantes da alta nobreza, tá? Então, eram das mais altas patentes. E na Câmara dos Comuns, que já eram os representantes da burguesia e da gentry, né? Que aí são os donos de terra, enfim, os comerciantes da manufatura, tá? Considerando-se rei por direito divino, né? O que é direito divino? Antigamente, os reis eles achavam que eles eram enviados e tinham tipo, o dever de agir como se fosse Deus na Terra, né? Isso aí já vem de muito tempo. Ele tentou impor o anglicanismo a todos os seus súditos, né? Então ele tentou colocar o anglicanismo como a religião primeira, né? E que ninguém fosse mais puritano, que ninguém seguisse outras religiões, somente a dele. E, além disso, criou novos impostos e aumentou os existentes. Então ele criou mais e aumentou os que já existiam. Mas o parlamento, que tinha um grande número de puritanos e se opôs a essas medidas, o rei mandou fechá-lo, revelando assim o seu absolutismo. Então o que isso revela quando vai lá o rei e impede, né, fecha o parlamento? Que isso aí ele manda, né? Então o poder absoluto vem dele, tá? Carlos I, sucessor e filho de Jaime I, deu continuidade à política absolutista de seu pai. Então ele concordava com isso, com esse fechamento aí, tá? E ele concedeu monopólios, tá? E alguns grupos burgueses, vendeu cargos públicos e criou novos impostos. Um desses impostos foi o ship money, antes pago apenas pelas cidades portuárias. O que são cidades portuárias? Que tinham portos, tá? Que nem o Porto de Santos, Porto do Rio de Janeiro. Então, cidades que tem porto, que recebe, né? E manda navio para outros lugares, e recebe produtos. Passou a ser nacional. Como a oposição ao seu governo no parlamento aumentou, então muita gente no parlamento ficou contra essa questão do absolutismo, o que aconteceu? Carlos I invadiu a Câmara dos Comuns com sua guarda pessoal para prender os líderes oposicionistas. Então, o absolutismo aí, né? Aparecendo aí de vez, né? Essa coisa né? Aquela do autoritarismo, enfim. Avisados de antemão, estes se retiraram e se uniram às tropas armadas organizadas para lutar contra o absolutismo. Então, eles foram avisados de alguma forma, né? Antes. E aí eles já se prepararam, se juntaram às tropas, tá? E aí iniciou-se então na Inglaterra uma guerra civil, né, entre o parlamento e o absolutismo, né, entre a monarquia, né, entre o rei. Isso foi de 1642 a 1649, durante o qual os ingleses estiveram divididos em dois grandes grupos rivais. Logo aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, tem esses grupos, tá? Os grupos sociais e a religião, rei e parlamento. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês o significado de puritanismo, anglicanismo, monopólio, ship money e essa tabela que tem no livro de vocês embaixo, tá bom? Já. Bom, vamos lá, gente, voltamos. Ó, esse vídeo aí eu mostro para vocês aqui a foto do livro de vocês, tá? A foto do rei Jaime I da Inglaterra, tá? Rei Jaime I da Inglaterra e VI da Escócia, tá? De 1566 a 1625, tá? Essa é uma obra de Paul Somer, tá? Isso foi de 1576 a 1621, é um óleo sobre tela, tá? Então vamos lá, ó. As palavras que nós falamos no texto, tá? O puritanismo, ó, ramo do protestantismo, tá? Então o puritanismo vem da religião protestante, tá? Que tem como principal líder o reformador João Calvino, tá? Na Inglaterra. Os calvinistas são chamados de puritanos. Isso aí também a gente vai estudar, tá? Hoje a gente estudou também ano passado um pouquinho sobre isso, se vocês lembram, tá? Anglicanismo, ó. O anglicanismo adotava rituais católicos e doutrina protestante. Então é uma fusão, né, dos dois. E foi fundado pelo rei da Inglaterra, tá? O Henrique VIII, ok? Monopólio, exclusividade em um determinado ramo de negócio, tá? Então monopólio é o quê? Só
vamos supor, só esse país produz esse produto, então todos os outros ficam dependentes dele, tá? Então se cria esse monopólio, ele faz o preço que ele quer, ele vende quanto ele quer, ele que manda no negócio aí. E ship money é imposto destinado à defesa naval, tá? Então é o significado das palavras. Logo um pouco mais abaixo tem a tabela que eu falei para vocês, eu vou virar aqui para a gente poder ver, tá? Bom, quais são os dois grupos sociais que eu falei lá no vídeo anterior? Tá aqui, ó. Rei, tá? Para vocês verem, ó. Rei, minha mãozinha com a canetinha aqui, ó. Rei e parlamento, tá? Então, ó, grupos sociais, quem eram? Ó? Alta nobreza mais a burguesia monopolista, que eu expliquei para vocês agora. No parlamento, quem era? Ó? Burguesia comercial, manufatureira, a gentry e os women's, tá? Então, a gentry, burguesia comercial, manufatureira, women, não sei como é que fala isso, eu vou procurar saber. Qual que é a religião do rei, né? Anglicanos ou católicos, uma mistura. No parlamento eram o que? Os puritanos ou presbiterianos, né? Como era conhecido a religião presbiteriana, né? Os puritanos, ok? No próximo vídeo, esse vídeo é mais curtinho, no próximo vídeo a gente vai continuar o texto, tá? E aí já vamos começar a República de Cromwell, ok? E falar sobre os atos de navegação, tá? Bom, vamos lá, gente. Estamos agora na página 71, tá? A gente vai falar um pouco sobre... depois da Guerra Civil, o que acontece? Ó, o deputado e líder puritano, Oliver Cromwell, ele remodelou o exército, tá? À frente dele, porque ele venceu as batalhas. Tá? Os soldados eles passaram a ser promovidos com base na competência. Percebe aí que eu grifei algumas palavras que são as mudanças, tá? São os acontecimentos mais importantes assim na questão de uma mudança de um poder para outro, tá? Então ele acabou o quê? Ele promovia, né, os soldados à base da competência, tá? E não mais por terem nascido em uma família de prestígio, como era antigamente, na época do Carlos I. Então o soldado ele subia de cargo porque ele era de uma família nobre, porque ele tinha bens, ele tinha poder, né? E não pela competência dele, por ser um bom soldado. Ou seja, o critério de nascimento, né, por nascer em um berço de ouro, né, um berço bem... merecido, ele foi substituído pelo de merecimento, né? Então, se você é um bom soldado, você tem uma boa conduta, você é um bom cara que protege, né, e briga pelo seu país, pelo seu grupo, você é merecedor de ter um cargo, tá? Esse novo exército, o New Model Army, venceu o exército do rei na Batalha de Naseb, em 1645. E aí, quando ele venceu, ele pôs fim à luta, né? E esse processo ele é conhecido como Revolução Puritana, né? Então ele fez uma revolução, né? Por que puritana? Porque vem da religião, né? do protestantismo, né? Do puritanismo, e de que ele fazia parte, né? O Oliver Cromwell. Não parte, mas pelo menos simpatizante. O rei Carlos I ele foi condenado à morte quando perdeu, né? Então ele foi executado. A república ela foi proclamada novamente e Cromwell assumiu o governo do país. Assumindo o poder no país, como é que foi a república dele? Vamos conhecer aqui agora na segunda parte do texto. No governo, Cromwell combateu duramente seus inimigos internos, tá? Então, quem estava ali internamente, tá? E também externamente, de fora do governo e que estava contra ele, ou era inimigo, ou não concordava, né? O que ele fez? Ele confiscou as terras dos aliados do rei e da igreja anglicana, né? Então, lembre-se que a igreja anglicana é lá dos que ficavam do lado do rei, do absolutismo, tá? Então ele vendia, né, para os seus aliados, para os amigos dele, do Cromwell, tá? Que eram membros da burguesia e da gentry, que fazia parte lá do parlamentarismo, tá? Além disso, visando fortalecer o comércio exterior inglês, Cromwell ele promulgou, tá, em 1651, uma lei conhecida como Atos de Navegação, tá? O que essas leis diziam? Elas diziam que todas as mercadorias que entrassem, né, ou saíssem pelos portos da Grã-Bretanha, né, que é a Inglaterra, País de Gales e a Escócia, elas só podiam ser transportadas em navios ingleses e não em outros tipos de navio, de outras nacionalidades, tá? Ou pertencente a outros produtores, somente o que for da Inglaterra, para favorecer, né, o governo e o poder dele. Os atos de navegação eles favoreceram a acumulação de capitais por parte da burguesia britânica.
Então a Inglaterra ela foi ficando mais forte economicamente, né? Porque só ela transportava, só ela vendia, só ela fazia tudo. E acabou prejudicando os comerciantes holandeses, que também a Holanda era um país também, os holandeses que também faziam esse comércio também, né? De navio. E eles lucravam com o transporte de produtos negociados com a Inglaterra, porque eles tinham uma negociação. Então, quando ele coloca esse ato de navegação, acaba essa negociação, né? Então, aí acontece, esse conflito de interesses provocou uma guerra entre os dois países, né? Então, eles ficaram em conflito entre 1651 a 1654, né? Durou uns 3 anos aí. E a Holanda ela foi vencida. Então, a Holanda ela perdeu, né? E a Inglaterra ela passou a liderar o comércio nos mares, né? E aí, com isso, ela acabou se tornando uma potência naval muito importante, né? Naquele período, né? Daqueles tempos. E aí, com isso, ela acabou sendo conhecida, né? A partir de então, como a Rainha dos Mares, né? Então, nós temos aqui, ó, do lado a estátua de Oliver Cromwell, tá? Então, tem no livro de vocês podem estar olhando, né? A informação que está no quadrinho amarelo, tá? E a gente termina aqui a página 71, tá? Obrigado, até o próximo filme. Então vamos lá, continuando e terminando, né, aquela parte do texto sobre a República de Cromwell. O que acontece, ó? O Cromwell ele se aproveitou, né, da guerra contra a Holanda para ampliar seu poder. Então ele tornou seu cargo hereditário. O que é hereditário? Né? Passa de pai para filho, neto, bisneto, né? Então vai passando de um para o outro e isso acaba se tornando vitalício, né, para a vida toda. Então por isso, com a sua morte em 1658, foi sucedido por seu filho Ricardo, né? Que a gente vai ver aqui, ó, lá embaixo, ó, tá vendo? A deposição de Ricardo Cromwell e a volta da monarquia inglesa. Então o que acontece? Acontece alguma coisa aí, né, no processo histórico, né, para que o filho de Cromwell ele acaba sendo deposto. E a gente vai ver nesse vídeo aqui mais para baixo, tá? Vamos lá. Eu vou arrumar aqui pra gente poder ver a parte de baixo, tá? Então vamos lá, eu vou virar, nós vamos caminhar aqui, ó. Virei, ó. Aqui tem que ser tudo rápido, tá vendo? Senão não dá certo. Tem que arrumar aqui, ó. Pá, arrumei. A mãozinha do professor, aqui, ó. Pá. Vamos lá. Ó, a deposição de Ricardo Cromwell e a volta da monarquia na Inglaterra. Então vamos lá. No governo, tá, o filho de Cromwell, ele enfrentou forte oposição de grupos políticos e religiosos surgidos durante a Revolução Puritana. Quem estudou lá nos outros vídeos, tá? 2 deles destacaram-se pela ousadia de suas propostas. Quem são esses 2? Tá aqui, ó, niveladores, tá? E cavadores. Então, para a gente poder continuar a aula, a gente vai ler o que era cada um, tá? Então, tá aqui, ó, niveladores. Quem eram os niveladores? O nome niveladores vem de levelers. Foi dado por seus adversários. Dizia-se que eles queriam nivelar, né? Por isso que vem niveladores, né? Nivelar todos os homens por baixo. Ou seja, tirar os bens dos ricos para que todos fossem pobres e iguais. É meio estranho, né? Sim, mas se você for olhar por outros olhos, assim, né? A questão da igualdade, ela é boa em alguns sentidos, né? Mas ela tem que ser bem avaliada, né? Em questão disso, né? De uma hora para outra e dessa forma, assim, né? Deixar todo mundo pobre. Não precisa deixar todo mundo pobre, basta todo mundo viver bem, né? Ter o que comer, ter direito de comprar essas coisas, mas igualdade, né? Não muitos ter muito e outros não ter nada. Mas isso é o meu ponto de vista, tá, gente? E os cavadores, os diggers, isto é, cavadores. Que é inglês, né? Estamos na Inglaterra, então é inglês os significados. Eles receberam esse nome porque, durante um ato de protesto, começaram a capinar as terras públicas, tá? Então, cavadores, que estavam cavando lá, tá? Então, ó, a gente vê aqui, ó, aí no livro ele dá, né, o que os niveladores defendiam e o que os cavadores defendiam. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ver os niveladores. Se der tempo, a gente já faz tudo no vídeo só, nesse aqui, senão eu gravo só o último, tá? Para terminar, que é os cavadores. Então, vamos lá. O que eles defendiam? A dissolução da Câmara dos Lordes, né? Que quando eu falar de dissolução é o que? É desmembrar isso daí, né? Então, é tirar, né, o poder, né, todo o poder da Câmara dos comuns e começar a dividir essa questão de poder ainda, deixar só na mão de um, né?
o direito do voto a todos os homens e a liberdade de cada um seguir a sua religião. Nada de ficar impondo a religião para os outros. Não é porque eu tenho o poder que eu tenho que impor você a seguir a religião que eu quero, que eu sigo, né? O fim dos dízimos cobrados pela igreja anglicana e dos monopólios comerciais. Então, parar de ser obrigatório a pagar dízimo. Paga quem quer e quem acha que é preciso, né? Necessidade. E esse monopólio aí, né? Só a Inglaterra, né? E abrir isso daí para ficar mais amplo. O direito à propriedade privada e a proteção à pequena propriedade. Então, você tem direito de ter a sua terra, comprar a sua terra, proteger a sua terra e produzir na sua terra, tá? É isso que eles brigavam. Aí, nós temos os cavadores. Vamos aqui, ó. Aqui em cima, ó. Cavadores, tá? Então, o que são os cavadores? Por sua vez, o que eles defendiam? Uma reforma agrária radical, tá? Com o confisco das terras da igreja, do governo e dos grandes proprietários. Então, o que eles queriam? Né? Tirar as terras do poder da igreja, né? E ter uma divisão mais justa, vamos dizer assim. A entrega das terras confiscadas aos pobres para que eles cultivassem, produzissem, né? E que ficassem com os frutos do seu trabalho. Para os cavadores, o maior de todos os seus representantes era o próprio Jesus Cristo, que, diziam eles, esteve sempre ao lado dos mais pobres. Isso é verdade, né? Mas existem algumas coisas que não precisa seguir à risca, né? A Bíblia. Hoje a gente está num outro momento. Esse momento aí também era um outro momento, né? Então, não precisava seguir totalmente, né? E sim alguns parâmetros, né? A gente tem que estar avaliando. A força desses movimentos populares amedrontou o parlamento, que decidiu destituir Ricardo Cromwell e restaurar a monarquia. Então, a monarquia está de volta aqui, ó, tá? Então, eles restauram a monarquia. Aí, em 1660, com Carlos II, filho do rei decapitado, a dinastia Stuart volta ao poder. Aqui, ó, de novo, ó, a dinastia Stuart, tá vendo? Aí ele volta. Então, no outro vídeo, a gente vai ver a volta do absolutismo e a Revolução Gloriosa, tá? Tchau. Bom, gente, vamos lá, voltamos. A gente vai ver agora a revolta do absolutismo e a revolta... Desculpa, a volta do absolutismo e a revolta gloriosa, tá? Então, vamos lá, ó. Percebe que eu grifei, né, algumas palavras para vocês, tá? Para vocês estarem acompanhando. Então vamos lá. Carlos II, ele se declarava rei por direito divino. Tá vendo? Eu coloquei até uma cruzinha em cima ali, ó, tá? Porque é referente divino a Deus superior, enfim, tá? Embora soubesse que de fato ele era rei por vontade do parlamento. Então o parlamento é que deixou ele voltar a ser rei, né? Em questão de acordos. E durante todo o seu reinado, ele tentou promover a volta do absolutismo. Então, ele tentava incentivar as pessoas aí, né, a voltar à questão do poder divino, de ele só ser o poderoso, enfim. Então, Jaime II, de 1685 a 1688, e seu irmão e sucessor, fez o mesmo. Para isso, pediu o apoio de Luís XIV, né, da França, o rei mais poderoso da Europa. Reagindo a isso, o parlamento, formado em sua maioria pela burguesia, pela gentry, né, que você já conheceu lá no começo dos vídeos, ele reuniu tropas para derrubar o Jaime II. Falou, peraí, não dá, né? A gente está lutando pela questão de todos terem direito, participar, né? Ser uma coisa mais, vamos dizer assim, democrática. Aí vem o cara e já tá aqui, a gente dá o poder para ele, tá querendo voltar ao absolutismo de novo. Aí falou, não, peraí. Então já aconteceu. Aí Jaime viu que não tinha como. O parlamento ficou pressionando ali, ele abandonou o trono antes que os soldados chegassem. O parlamento, então, entregou o governo da Inglaterra ao genro de Jaime II, o príncipe holandês Guilherme de Orange, que você já deve ter escutado já em alguns filmes, alguma coisa, tá? Vamos virar a página aqui, porque é a última parte, tá? Bem rápido. Opa! Rapidinho, pera aí, para não perder tempo. Nossa adaptação aqui, nossas aulas virtuais, tá? Então vamos lá, vamos fechar aqui, ó, colocar direitinho aqui, ó, tá? Bom, ó, esse movimento ele ficou conhecido como Revolução Gloriosa, tá? Isso foi em 1688. Que movimento é esse? Da questão de trocar, né, tirar o Jaime II, colocar o Guilherme de Orange, enfim.
pelo fato de o parlamento ele ter vencido a disputa, tá? Sem derramamento de sangue. O que é isso, sem derramamento de sangue? Sem confronto corpo a corpo, sem mortes, enfim. Então eles conseguiram só com a pressãozinha ali, né? Antes de ser coroado rei, Guilherme de Orange teve de jurar obediência na Declaração dos Direitos, tá? Bill of Rights, vigente na Inglaterra até os dias atuais, os dias de hoje. Pela Declaração dos Direitos, a monarquia ela precisava da aprovação da maioria dos parlamentares, tá? Então a monarquia, antes de fazer qualquer coisa, ela precisa da aprovação do parlamento para tomar qualquer tipo de decisão mais importante. Como? Quais seriam essas decisões? Convocar o exército, criar impostos ou suspender leis. Então tem que passar pelo parlamento, tá? O rei não podia fazer como antigamente no início da matéria, fazer o que ele quisesse. Caberia também ao parlamento fiscalizar os atos do rei. Então um fiscalizava o outro, tá? O parlamento fiscalizava o que o rei estava fazendo e o rei também ele conseguia fiscalizar, né? O parlamento conseguia fiscalizar os atos do rei e vice-versa. E o rei também conseguia verificar o que o parlamento estava fazendo aí em questão das suas decisões. Por isso, na Inglaterra, ela tornou-se comum dizer a frase, abre aspas, o rei reina, mas quem governa é o parlamento, fecha aspas. Último tópico da matéria que eu passei para vocês na quarta-feira, o significado da Revolução Gloriosa. Então, qual foi o significado desse movimento, né, dessa revolução? Vamos lá. A Revolução Gloriosa chegava ao fim. A Inglaterra deixava de ser uma monarquia absolutista, né, o poder dos reis, e se tornava-se uma monarquia parlamentar, né, do parlamento. O parlamento ele passava a ter um grande poder de decisão, então eles decidiam grande parte das coisas, né, do que tinha que ser decidido. Os ingleses deixavam de ser apenas súditos, né, então toda a população inglesa acabou de ser súdito e passou a ser cidadão comum, como todo mundo, com direitos e deveres. Não somente brigar pelos direitos, e sim também fazer as suas obrigações como cidadão. A Revolução Gloriosa, além disso, ela favoreceu muito o desenvolvimento do capitalismo, que é o quê? Din-din, né? Dinheiro. Sistema econômico em que predomina, tá, a propriedade privada dos meios de produção, que seriam as terras, fábricas, equipamentos, etc. As relações assalariadas, né, a base de salário, troca de salário, trabalho e salário, né, e a produção visando sempre o lucro, né, do capitalista, do capital, da produção. A partir de então, foram tomadas várias medidas favoráveis ao crescimento das manufaturas, que são as empresas rurais e a indústria naval. Tudo isso contribuiu para a liderança econômica e política da burguesia inglesa e para a revolução industrial que já estava por vir aí. E foi necessário, né? Tinha que ser necessária uma revolução industrial, porque muita coisa vai acontecer daí para frente. Um conjunto de mudanças profundas iniciadas na Inglaterra por volta de 1760, no modo de os seres humanos produzirem mercadorias, viverem e se relacionarem uns com os outros, tá? Então, assim, a gente termina aqui. Essa aula foi feita de acordo com os slides que eu passei na quarta-feira, tá? Então, vocês assistam, tirem suas dúvidas. Se tiver dúvida na explicação, manda para mim em áudio no WhatsApp, tá? Obrigado e bom dia!